O Instituto Outra Via apresenta A Morte da Luz. Excerto de Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão. Quando aconteceu, eu tinha 27 anos. Entendi e acreditei nos motivos do suicídio de minha mãe. Ela estava nos estágios finais de um câncer terminal. Na verdade, com meu pai e meu irmão, ajudei minha mãe a se matar e, ao fazê-lo, senti uma grande intimidade com ela. Todos nós acreditávamos no que ela fez. Não foi fácil tomar aquela decisão. Foi lento, confuso e esquisito. Sua complexidade era tão loucamente individual quanto as experiências de amor que conduzem ao casamento. O suicídio de minha mãe foi o cataclismo da minha vida, apesar de eu admirá-la por isso e de aceitá-lo. Deixou-me tão acabrunhado por algum tempo que eu quase preferia não pensar ou falar sobre os detalhes. Simplesmente por ter acontecido é agora um fato da minha vida, e estou disposto a compartilhá-lo corajosamente com qualquer pessoa que me pergunte a respeito. A realidade do que ocorreu, porém, é como uma coisa pontiaguda incrustada em mim que fere sempre que me mexo. Em nossa família, conversas sobre eutanásia começaram bem antes de minha mãe desenvolver o câncer. Todos nós assinamos testamentos vitais no começo dos anos 1980 e falávamos, na época, em termos totalmente abstratos, de como era pouco civilizado que as opções de eutanásia, conhecidamente disponíveis na Holanda, não existissem no resto do mundo. Detesto dor, comentou minha mãe certa vez, de modo casual. Se eu chegar a ponto de ficar reduzida à dor, espero que um de vocês me dê um tiro. Todos nós concordamos, rindo. Todos nós detestávamos dor, todos achávamos que uma morte sossegada era a melhor das mortes, durante o sono, em casa, quando já fossemos bem velhos. Jovem e otimista, eu imaginava que todos morreríamos desse modo, em algum momento de um futuro muito distante. Em agosto de 1989, o câncer de ovário de minha mãe foi diagnosticado. Durante sua primeira semana no hospital, ela anunciou que ia se matar. Todos tentamos não levar a sério essa declaração, e ela não insistiu no assunto. Naquele momento ela não estava falando de um projeto deliberado de dar fim a seus sintomas, apenas expressava um sentimento de raiva das indignidades que a aguardavam e um medo profundo de perder o controle de sua vida. Falou de suicídio, na ocasião, como alguém que sofre uma decepção amorosa fala de suicídio, como uma alternativa rápida e fácil para o lento e doloroso processo de recuperação. Era como se quisesse se vingar da afronta que receberá da natureza. Se sua vida não pudesse ser tão agradável quanto tinha sido, não queria mais saber dela. O assunto ficou adormecido enquanto minha mãe passava por uma série excruciante de sessões de quimioterapia. Quando, 10 meses depois, ela foi submetida a uma cirurgia exploratória para avaliar a eficácia do tratamento, descobrimos que não foram tão efetivos quanto esperávamos, e uma segunda série foi prescrita. Depois da cirurgia, ela resistiu por longo tempo à consciência, forjada pela raiva. Quando finalmente voltou a falar, uma enxurrada de cólera jorrou dela, e dessa vez dizer que ia se matar foi uma ameaça. Nossos protestos foram rejeitados com violência. Já estou morta, ela disse, deitada na cama do hospital. O que há aqui para vocês amarem? Ou dava instruções, se me amassem mesmo, me ajudariam a sair desta infelicidade. Sua débil fé na quimioterapia desapareceu, e ela insistia, como condição para aceitar outra série do terrível tratamento, em que alguém lhe conseguisse aqueles comprimidos, Seconal, nome comercial da droga secobarbital, para que ela pudesse parar quando estivesse pronta. Temos a tendência de fazer a vontade dos doentes graves. Não havia outra resposta à raiva e ao desespero de minha mãe que não fosse dizer sim às suas exigências. Eu morava em Londres na época. Ia a Nova York de 2 em 2 semanas para vê-la. Meu irmão, David, estudava direito em New Haven, Connecticut, e passava longos dias no trem. Meu pai negligenciava o escritório para ficar em casa. Todos nós vivíamos grudados à minha mãe, que sempre fora o centro da nossa unida família, e oscilávamos entre um tom leve, mas significativo e uma assustadora solenidade. Ainda assim, quando ela se tornou uma cópia menos tensa de si mesma, a ideia de suicídio, embora tivesse ganhado ressonância, retrocedeu.
A segunda série de quimioterapia de minha mãe parecia estar funcionando, e meu pai havia pesquisado outras 6 opções de tratamento. Às 4 horas de uma tempestuosa tarde de setembro de 1990, liguei para saber do resultado de um teste que deveria sair naquele dia. Quando meu pai atendeu, percebi de imediato o que tinha acontecido. Ele me disse que continuaríamos com aquela terapia, enquanto buscávamos outras opções. Eu não tinha a menor dúvida sobre que outras opções minha mãe estaria buscando, por isso não deveria ter ficado surpreso quando ela me disse, em outubro, durante o almoço, que os detalhes técnicos haviam sido providenciados e que ela já tinha os comprimidos. Nas primeiras fases da doença, minha mãe perderá sua beleza física como efeito colateral do tratamento, uma devastação tão evidente que só meu pai fingia não perceber. Ela tinha sido uma mulher bonita e achava os desgastes físicos da quimioterapia intensamente dolorosos. O cabelo caíra, a pele se tornará alérgica a qualquer maquiagem, o corpo emaciado, os olhos rodeados de olheiras e as pálpebras sempre caídas. Na época daquele almoço em outubro, porém, ela começara a adquirir uma nova espécie de beleza, pálida e etérea, em tudo diferente da sua aparência de 50 anos tipicamente americana, de que eu me lembrava dos tempos de criança. O momento em que minha mãe de fato buscou os comprimidos foi também o momento em que aceitou que estava morrendo, e essa aceitação lhe conferiu uma luz, ao mesmo tempo física e profunda, que me pareceu mais poderosa do que sua decadência. Quando penso naquele almoço, lembro-me, entre outras coisas, de como minha mãe tinha voltado a ser bonita. Enquanto comíamos, declarei que ela talvez ainda dispusesse de muito tempo, e ela disse que sempre acreditara em planejar as coisas com cuidado e que agora que tinha os comprimidos podia relaxar e aproveitar o que ainda lhe restasse de tempo sem se preocupar com o fim. A eutanásia é uma questão de prazo, e perguntei à minha mãe qual seria sua data limite. Enquanto houver a mais remota chance de eu ficar boa, ela disse, continuarei com o tratamento. Quando disserem que estão me mantendo viva, mas sem a menor chance de recuperação, então eu paro. Não se preocupe. Não vou tomar os comprimidos antes disso. Até lá, minha intenção é aproveitar todo o tempo que me resta. Tudo que minha mãe considerará intolerável tornou-se tolerável quando ela obteve os comprimidos, pela certeza de que a vida, quando ficasse insuportável, seria interrompida. Os 8 meses que se seguiram, embora conduzissem à sua morte, foram os mais felizes da sua doença. Apesar ou por causa do sofrimento que havia neles, para nós foram os meses mais felizes de nossa vida. Uma vez decidido o futuro, pudemos viver plenamente o presente, coisa que nenhum de nós tinha feito até então. Preciso ressaltar que os vômitos, a indisposição e a queda de cabelo eram implacáveis, que a boca de minha mãe era uma grande chaga que parecia não sarar nunca, que ela precisava economizar forças durante dias para ter uma tarde de lazer, que não podia quase comer nada, que era um poço de alergias e que tremia tanto, em certos dias, que não conseguia usar faca e garfo. Apesar disso, o tão doloroso problema da quimioterapia contínua pareceu de repente perder importância, pois esses sintomas só seriam permanentes até ela concluir que não aguentaria mais, portanto a doença não a tinha mais sob seu controle. Minha mãe era uma mulher afetuosa e, naqueles meses, entregou-se ao amor como nunca vi ninguém fazer. Tinha cuidado de cada detalhe, e meu pai, que era chegado a um planejamento meticuloso, reexaminou tudo como se um ensaio geral fosse capaz de eliminar parte da dor do próprio acontecimento. Discutimos todos os pormenores, até mesmo qual seria a funerária. Planejamos tudo juntos, mais ou menos como tínhamos organizado nossas festas e nossos natais. Descobrimos uma etiqueta para todo o processo. Minha mãe, muito tranquilamente, começou a tornar suas emoções bem claras para nós, com a intenção, ao longo de poucos meses, de resolver todas as diferenças familiares. Falava sobre o quanto nos amava e desenterrou a forma e a estrutura desse amor, resolveu antigas ambivalências e enunciou uma nova clareza de aceitação. Dedicou dias separados a cada um de seus amigos, e tinha muitos, para lhes dizer adeus. Ria muito nesse período, seu senso de humor, caloroso e abrangente, pareceu ampliar-se para incluir os médicos que a envenenavam todos os meses e as enfermeiras que testemunhavam sua decadência. Dava pequenas coisas às pessoas e separou coisas maiores que ainda não seriam doadas. Mandou estofar todos os móveis, para deixar a casa mais ou menos em ordem, e escolheu a forma de sua lápide.
O fato de que seus planos de suicídio seriam realizados pareceu se instalar em nós. Mais tarde, ela disse que tinha pensado em fazer a coisa toda sozinha, mas acabou achando que o choque seria pior do que as lembranças de termos estado com ela nessa experiência. Quanto a nós, queríamos estar lá. A vida de minha mãe era ao redor de outras pessoas, e odiávamos a ideia de ela morrer sozinha. Se você nunca tentou isso ou nunca ajudou outra pessoa a fazê-lo, não tem como sequer começar a imaginar como é difícil alguém se matar. Se a morte fosse uma coisa passiva, que ocorresse aos que não se importassem de resistir a ela, e se a vida fosse uma coisa ativa, que prosseguisse apenas em virtude de um compromisso diário com ela, então o problema do mundo seria a falta e não excesso de população. Uma quantidade imensa de pessoas vive em silencioso desespero e não se mata por não conseguir os meios necessários para fazê-lo. Minha mãe decidiu se matar no dia 19 de junho de 1991, aos 58 anos, porque se esperasse mais tempo ficaria fraca demais para tirar a própria vida. O suicídio requer força e uma espécie de privacidade que não existe nos hospitais. Naquela tarde, minha mãe foi ver um gastroenterologista que lhe disse que grandes tumores estavam bloqueando seu intestino. Sem uma cirurgia imediata, ela ficaria incapaz de digerir alimentos. Ela disse que entraria em contato para marcar a cirurgia, depois foi ao encontro de meu pai na sala de espera. Quando chegaram em casa, ela nos chamou, a mim e ao meu irmão. As notícias eram ruins, ela disse calmamente. Eu soube o que aquilo significava, mas não tive coragem de dizê-lo. Acho que chegou a hora, disse ela. É melhor você vir. Tudo correu como havíamos planejado. Segui para lá, passando antes pelo escritório do meu irmão para pegá-lo. Chovia muito e o trânsito estava lento. A voz calma de minha mãe tinha feito tudo parecer simples. Quando chegamos, ela estava lúcida e relaxada, usando uma camisola estampada com rosas cor-de-rosa e um longo roupão. O combinado é que você tente fazer um pequeno lanche, disse meu pai. Ajuda a manter os comprimidos no estômago. Assim, fomos até a cozinha e minha mãe fez muffins e chá. Meu irmão pegou uma caixa de biscoitos e minha mãe, com aquele tom de terna ironia que era tão seu, disse, David, pela última vez, dá para colocar os biscoitos num prato? O mais curioso dessa experiência é que não havia nela nada de repentino ou de não planejado. O drama estava na ausência do drama, na sufocante experiência de não agir fora do personagem em nenhum sentido. De volta a seu quarto, minha mãe pediu desculpas mais uma vez por nos envolver naquilo. Mas pelo menos vocês três vão ficar juntos, acrescentou. Minha mãe, que sempre acreditou ser necessário manter um estoque adequado de tudo, na verdade tinha 2 vezes mais seconal do que precisava. Ela se sentou na cama e derramou 40 comprimidos no cobertor diante de si. Estou tão cansada de tomar comprimidos, disse com ironia. Está aí uma coisa de que não vou sentir falta. E começou a tomá-los com uma sutileza de especialista, como se os milhares de comprimidos que tomara durante 2 anos de tratamento contra o câncer tivessem sido um ensaio para aquele momento. Acho que isto deve resolver, disse ela quando o monte desapareceu. Tentou tomar um copo de vodka, mas disse que estava ficando enjoada. Com certeza isto é melhor do que vocês me verem gritando numa cama de hospital, não é? Claro que era melhor, exceto que aquela imagem ainda era só uma fantasia, enquanto essa se tornara realidade. A realidade, nesses casos, na verdade é pior do que qualquer coisa. Então tivemos cerca de 45 minutos para que ela dissesse as últimas coisas que queria dizer e para que nós disséssemos as últimas coisas que queríamos dizer. Aos poucos, sua voz foi se tornando arrastada, mas para mim estava claro que o que ela dizia também tinha sido planejado. E foi então que o drama de sua morte sobreveio, porque, à medida que ela ia ficando mais entorpecida também ficava ainda mais clara. E me pareceu que estava falando mais do que poderia ter planejado. Vocês foram as crianças mais amadas, disse, olhando para nós. Até vocês nascerem, eu não fazia ideia de que pudesse sentir alguma coisa parecida com o que senti. De repente, lá estavam vocês. A vida inteira eu tinha lido livros sobre mães que bravamente diziam que morreriam pelos filhos, e foi exatamente o que senti. Eu teria morrido por vocês. Eu odiava pensar que pudessem ser infelizes. Eu queria embrulhá-los no meu amor,
protegê-los de todas as coisas terríveis que há no mundo. Queria que o meu amor fizesse do mundo um lugar feliz, alegre e seguro para vocês. David e eu estávamos sentados na cama de meus pais, com minha mãe deitada em seu lugar de sempre. Ela segurou minha mão por um segundo, depois a de David. Quero que sintam que meu amor estará sempre aqui, que ele continuará envolvendo vocês mesmo depois que eu partir. Minha maior esperança é que o amor que eu dei a vocês fique com vocês a vida inteira. Sua voz estava firme a essa altura, como se não lutasse contra o tempo. Ela se virou para meu pai. Eu teria com prazer dado décadas da minha vida para ser a primeira a ir embora, disse. Não imagino o que seria de mim se você tivesse morrido antes, Howard. Você é a minha vida. Há 30 anos você tem sido a minha vida. Depois olhou para meu irmão e para mim. Então você nasceu, Andrew. Depois você, David. E havia 3 pessoas que realmente me amavam. Eu amei todos vocês. Fiquei arrebatada, fortalecida demais por isso. Ela me olhou, eu estava chorando, embora ela não estivesse, e adotou um tom de suave repreensão. Não pense que estará me prestando uma grande homenagem se permitir que minha morte se torne o grande acontecimento da sua vida, disse ela. A melhor homenagem que você pode me prestar como mãe é seguir em frente e ter uma vida boa e plena. Usufrua o que você tem. Então sua voz tornou-se onírica, entorpecida. Estou triste hoje. Estou triste por ir embora, disse. Mas, mesmo com esta morte, eu não trocaria minha vida por nenhuma outra no mundo. Amei plenamente, tenho sido amada plenamente e me diverti muito. Fechou os olhos pelo que achamos ser a última vez, depois os abriu de novo e olhou para cada um de nós, os olhos indo pousar em meu pai. Procurei tantas coisas nesta vida, disse, a voz lenta como um disco tocado na rotação errada. Tantas coisas. E o tempo todo o paraíso estava neste quarto com vocês 3. Meu irmão massageava os ombros dela. Obrigada pela massagem, David, disse, e fechou os olhos para sempre. Caroline. Disse meu pai, mas ela não se mexeu mais. Eu já tinha presenciado outra morte, alguém que levou um tiro, e lembro de sentir que aquela morte não pertencia à pessoa que morrera, pertencia à arma e ao momento. A morte de minha mãe era toda dela. Depois da morte de minha mãe, fui eu que coloquei em ordem o apartamento de meus pais, separando as roupas dela, seus documentos pessoais, e assim por diante. Num canto do fundo da caixa de remédios, atrás das vitaminas, dos analgésicos, dos medicamentos para acalmar o estômago, dos comprimidos para reequilibrar certos hormônios, atrás de tudo isso encontrei, como o último presente da caixa de Pandora, o resto do Seconal. Eu estava ocupado, jogando fora um frasco atrás do outro, mas ao chegar a esses comprimidos, parei. Com medo tanto das doenças como do desespero, guardei o frasco no bolso e o escondi no canto mais oculto do meu armário de remédios. Lembrei daquele dia de outubro em que minha mãe me disse, tem os comprimidos. Quando chegar a hora, vou poder agir. 10 dias depois que terminei de arrumar o banheiro de minha mãe, meu pai me ligou, furioso. O que aconteceu com o resto do Seconal? Perguntou, e eu disse que tinha jogado fora todos os comprimidos da casa que estavam com o nome de minha mãe. Acrescentei que ele parecia bastante deprimido e que me incomodava pensar que ele tivesse acesso à droga. Aqueles comprimidos, disse ele, a voz alquebrada, você não tinha o direito de jogar fora. Depois de uma longa pausa, revelou, eu estava guardando para mim, caso um dia ficasse doente. Assim eu não precisaria passar por todo o processo para adquiri-los. Acho que, para cada um de nós, era como se minha mãe vivesse naqueles comprimidos vermelhos, como se quem estivesse de posse do veneno através do qual ela havia morrido pudesse manter um estranho acesso à vida dela. Como se, ao planejarmos tomar os comprimidos que sobraram, de alguma forma nos reconectássemos com minha mãe, como se pudéssemos nos juntar a ela morrendo como ela morreu. Então entendi a dinâmica das epidemias de suicídio. Nosso único consolo em face da nossa perda era planejar repetirmos nós mesmos o método de minha mãe morrer. Só anos depois abolimos essa maneira de pensar, construindo uma história melhor para nós. Meu resgate da depressão foi um triunfo do amor de meu pai,
e da inteligência e da vontade. Ele havia tentado salvar um membro da família e fracassou, mas conseguiu salvar outro. Tínhamos participado de um suicídio e evitado outro.